O grande problema que eu vejo que você carrega é a vida não está do jeito que você gostaria que ela estivesse. E quando não tá desse jeito, você sofre. E o sofrimento acaba sendo gatilhos para outros comportamentos indesejados. Você sofre, você se frustra, você fica triste. E os teus resultados depois é você com a tua consciência pensando, meu Deus. Rafael Barreiros, professor, neurocientista e psicoterapeuta. o criador do método RB7 de regressão e atualização de memórias. Atuando hoje em mais de 24 países. Quando você para refletir, você gosta de estar no controle, mas que você não consegue controlar as suas emoções, você não consegue controlar o que as pessoas vão pensar de você. Você gostaria de ter ações diferentes, mas você não consegue. Então, o que significa essa inconsciência que rege a nossa vida e muitas vezes nos tira desse controle, desse domínio e te causa sofrimento e desespero? Essa mente inconsciente, ela... Vamos lá, gente. Bom, quando nós pensamos em mente, tem uma ideia. Essa semana eu estava atendendo um paciente e o paciente, ele já de mais idade, ele disse para mim, pô, a gente só usa 7% do cérebro, né? E é claro que eu naquele momento eu não interrompi ele e falei assim, não, a gente não usa só 7% do cérebro, a gente usa mais. Eu não vou ser rude ali com a pessoa, eu deixei ele falar. Só que existe uma crença mesmo de que a gente usa 10%, 7%, 1% do cérebro. Só que tem algo que talvez você não saiba e que é muito importante que você tenha esse conhecimento para você ter autodomínio. Se você não entende disso, você nunca vai entender que você já usa 100% do teu cérebro. 100%. Você usa 100% da tua capacidade mental. Só que nesse momento deve surgir uma pergunta dentro de você. Meu Deus do céu, se eu uso 100% da minha mente, do meu potencial, e a minha vida não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse, ferrou. Não é assim que vem na tua cabeça? Só que, gente, eu vou explicar para vocês por que vocês usam 100% do cérebro de vocês, da mente de vocês, e como que isso impacta no teu dia a dia, nas tuas tomadas de decisões. E mesmo que você use 100% do teu cérebro, não quer dizer que os 100% eles são intencionais, eles são conscientes. E aqui que mora o verdadeiro ouro do entendimento. Quando você entende que você tem uma mente que ela funciona de forma completamente inconsciente, e você tem uma mente sim consciente, que pensa, que reflete, que muitas vezes tem insights, você para meditar em cima de alguma coisa, você reflete sobre aquilo. Você tem uma capacidade de consciência. Só que a tua capacidade de inconsciência é aquilo que você não entende como funciona e é ela que tem a grande fatia do bolo. Tem estudos que vão dizer que 90% é inconsciente, tem estudos que vão dizer que 99% da mente é inconsciente. Para mim, é 99% inconsciente. Quando eu olho para os meus atendimentos no dia a dia com as pessoas, a gente trabalha aqui no Instituto com regressão e atualização de memórias, nós percebemos o quanto que de fato a pessoa ela tem pouca escolha consciente no dia a dia dela. Muito pouquinha. Geralmente o inconsciente está guiando toda a jornada dela durante o dia, determinando se ela vai treinar naquele dia, se ela não vai, determinando se naquele dia ela vai ser rude com as pessoas, vai ser educada com as pessoas, se ela vai ser mais alegre, mais triste. Por mais que a gente goste de pensar que nós estamos no controle das situações, que a gente domina e controla as nossas emoções, quando nós vamos para a prática, quando nós vamos entender o funcionamento do cérebro, nós percebemos que não é muito assim que a banda toca. O teu corpo ele tem esse funcionamento inconsciente, só que isso não é ruim. Ok? Então hoje você vai aprender o seguinte, a tua mente inconsciente ela é muito importante. A tua mente inconsciente ela guia a tua vida, só que o grande problema é que a tua mente inconsciente ela está programada de um jeito que não está satisfazendo a tua consciência. A tua consciência não está satisfeita com aquilo que o teu corpo vem sentindo no dia a dia. As emoções,
elas não estão de acordo com aquilo que você gostaria de estar sentindo. Os teus pensamentos, muitas vezes, eles não estão vindo na tua tela mental, pensamentos que você gostaria que viesse. E o grande problema, então, é esse. O grande problema não é que se a mente é consciente ou inconsciente. O grande problema da sociedade é que a vida não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse. Se a vida não está do jeito que você gostaria que ela estivesse, você sofre. E o sofrimento acaba sendo gatilhos para outros comportamentos indesejados. Um exemplo, compulsões, compulsão alimentar, compulsão por compras. Você sofre, você se frustra, você fica triste e isso se torna um gatilho para um comportamento também automático que chega de forma inconsciente, de forma involuntária, te atropela. E os teus resultados depois é você com a tua consciência pensando, meu Deus, eu não consigo controlar, eu como desesperadamente. Meu Deus, eu não consigo controlar, eu fico rolando o carrinho da Amazon. Você fica na Amazon, colocando coisa na Amazon porque você tem uma compulsão por compras. Quando você para refletir com a tua consciência, você sofre, porque você percebe que você gosta de estar no controle, mas que você não consegue controlar as tuas emoções, você não consegue controlar o que as pessoas vão pensar de você, você não consegue controlar muitas vezes as tuas próprias ações. Você gostaria de ter ações diferentes, mas você não consegue. Então, que significa essa inconsciência que rege a nossa vida e muitas vezes nos tira desse controle, desse domínio e te causa sofrimento e desespero? Essa mente inconsciente, ela foi feita, quando eu olho para nossa estrutura, quanto mais eu estudo fisiologia, quanto mais eu estudo neurociência, mais eu vejo a perfeição das coisas. É muito interessante quando a gente olha para o corpo humano, o funcionamento do corpo humano é algo realmente extraordinário. E quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que foi arquitetado, que a gente tem de fato um grande arquiteto que nos moldou. Não tem como, é muito, por milímetros, muito certinho, maravilhoso. Enfim, em algum episódio a gente pode entrar mais nessa profundidade. Só que a tua inconsciência, ela foi feita principalmente para te manter vivo aqui nessa terra, o máximo de tempo que você puder viver. Então, o tempo que uma pessoa vive depende do tempo também que a inconsciência dela trabalha, de como o corpo dela responde no mundo. Porque se uma pessoa ela detecta perigo o tempo todo no mundo, se uma pessoa ela acredita que ela está vivendo num inferno, vocês acreditam, pensando de forma racional e de forma lógica, essa pessoa vive mais ou vive menos? Pensa, a pessoa está em alerta o tempo todo. A pessoa ela não dorme, a pessoa ela simplesmente acha que a qualquer momento um leão vai comer a cabeça dela, ou alguém vai assaltar ela, ou alguém vai sequestrar a família dela. Essa pessoa só vê desgraça o tempo todo. Você acha que essa pessoa vive mais ou menos? Essa pessoa ela vive menos porque a inconsciência dela faz ela reagir no mundo com um sistema que dentro do entendimento do nosso mecanismo a gente chama de sistema simpático, sistema nervoso simpático, que é quando você precisa lutar ou fugir. Só que esse sistema ele requer uma química muito alta e essa química ela sobrecarrega o corpo daquela pessoa. Essa pessoa, se você usa muito uma máquina o tempo todo, em pressão total, se você coloca uma máquina para trabalhar, se você pega um carro e você dirige ele o tempo todo só correndo, ele é um carro que vai durar muito menos do que aquela pessoa que cuida, que faz aquela revisão certinha. Não é assim que funciona? Com a gente é a mesma coisa. Então pensa no seu mecanismo como se você fosse de fato uma máquina. E essa máquina ela tem esse funcionamento, que esse funcionamento ele tem que ser lubrificado, esse funcionamento ele tem que ser entendido para usar de forma adequada. Por isso que quanto mais você entende sobre o funcionamento da mente inconsciente, mais você consegue moldar essa mente. E você moldando essa mente, aí as coisas vão ficando do jeito que você gostaria que as coisas fossem, do jeito que você quer que as coisas funcionem.
A vida começa a fazer mais sentido, a vida começa a ter mais harmonia, mais glamour, justamente porque agora a tua mente inconsciente ela trabalha ao teu favor. Você não é mais uma pessoa que está em alerta o tempo todo. Só que quando a gente pensa então nessa mente inconsciente que está priorizando a tua sobrevivência, nós temos que pensar no seguinte: como que o nosso cérebro entende aquilo que é perigoso e aquilo que é bom para nós? Como que o cérebro ele entende isso? Aquilo que é bom para mim, você acha que é bom para você? Aquilo que é perigoso para mim, você acha que é perigoso para você? Nem sempre. Vai depender do quê? Da construção das nossas experiências. Então, as nossas experiências de vida, elas vão moldando essa mente. Cada vez que você vive uma nova experiência, essa mente é moldada e esse novo molde vai reger daqui para frente. Se você detecta mais ameaça nessas experiências, você vai ser uma pessoa ficando mais em alerta. Se você detecta mais glamour, se você detecta bons ambientes, você não vai ficar com o seu sistema de ameaça tão em alerta assim e você vai ter uma resposta mais tranquila no mundo. Tá fazendo sentido para vocês? Se tivesse fazendo sentido, coloca nos comentários que está fazendo sentido. Vou perguntar aí pro Dom. Quer fazer uma pergunta já, Dom? Manda aí. O Dom, ele é o meu videomaker aqui. Só algo interessante para puxar o gancho aí do Dom falar, antes dele falar. Olha como é interessante. A mente inconsciente, ela te guia. É o que eu acabei de te dizer e eu vou explicar ainda mais o porquê que ela te guia. Há alguns anos, o Dom, ele trabalhava comigo, só que chegou um ponto de eu ter que demitir o Dom. Eu demiti o Dom. Só que antes de demitir o Dom, eu cheguei pro Dom e dei vários toques para ele. Eu falei: Dom, olha, não tá rendendo, cara. Não tá rendendo. E o Dom, na consciência dele, ele falava: eu vou melhorar. Eu vou melhorar. E aí passava uma semana, o Dom não melhorava. Falei: caraca, vou dar o toque de novo. Dom, você tem que fazer, cara, desse jeito, porque senão não vai dar pra gente continuar trabalhando junto. Eu vou melhorar. Conscientemente, ele queria muito melhorar. Até que eu falei pro Dom, falei assim: Dom, você tem 30 dias para você mudar esse cenário. Senão a gente não vai continuar. Passou os 30 dias e não mudou. Conscientemente, ele precisava da grana, ele precisava do trabalho. Conscientemente, ele queria fazer diferente. Só que a mente inconsciente dele estava engolindo ele completamente. O que aconteceu? Foi demitido. É uma história curiosa, porque se passaram talvez uns 2 anos, não, mais ou menos? Uns 2 anos. Se passou aí uns 2 anos e, bom, eu sei da qualidade do serviço dele. Então vou conversar com ele, ver se ele está diferente, né? E eu fui lá, conversei com ele e ele estava completamente diferente. Inclusive, ser demitido aqui do Instituto foi um baita de um gatilho para ele tomar um rumo diferente na vida dele. O gatilho foi tão forte que ele começou a entregar muito mais do trabalho dele. Porque o sistema dele percebeu que se ele não entregasse, ia ser prejudicial para o sistema dele. Bom, antes eu não fazer tinha um benefício do não fazer, de forma inconsciente. E ele não fazia. Teve um momento que de forma inconsciente a mente dele pensou: vixe, na verdade se eu não fizer, dá mais ruim do que eu ficar acomodado. É muito pior. Então essa mente gerou um movimento para que ele pudesse ter um comportamento diferente. Então eu busquei o Dom aí, tirei ele de dentro de uma empresa, contratei ele novamente. O bom que daí, depois de um tempo, olha só, ele foi demitido e voltou ganhando mais. Não entendi isso. Eu devia ter sido demitido lá atrás e voltar ganhando a mesma coisa, né? Mas ele foi demitido e voltou ganhando mais. O jogador ficou mais caro, ele foi demitido e ficou mais caro. E a gente voltou com ele. Mas olha só que interessante. Se a gente pensasse que a mente consciente guia a vida,
Você, sob uma ameaça, quando você está diante de uma ameaça no sentido de, olha, você vai perder teu emprego. Se você não fizer, você vai perder teu emprego. Por qual motivo que uma pessoa que ela vê isso diante dos olhos dela não consegue agir? É simples, porque tem um sistema que manda muito mais do que a consciência, que é a inconsciência, porque a inconsciência ela está aqui para te fazer sobreviver. A inconsciência, mesmo que seja de um jeito todo torto, mesmo que te custe muito, ainda assim a sobrevivência é a tua prioridade. Mesmo que o custo seja alto. Mas a sobrevivência, ela é a prioridade do teu mecanismo. Faz sentido para vocês? Faz sentido, Dom? Peraí que eu vou falar agora. Fala aí, Dom. Faz muito sentido, né, gente? Então, assim, pra mim, foi um puta baque, né? A ser demitido, né? Porém, essa demissão, ela falou com o meu inconsciente, né? Uhum. E ela falou, esse sistema que a gente tava fazendo aqui tá dando errado, deu muito ruim. Uhum. Tem que mudar esse trem. Então, mudou na dor, né? Eu falo. Uhum. E depois disso, muita coisa foi mudando assim na minha vida, né? Muitos conceitos, muita forma de buscar conteúdo para trabalhar. Mas ainda assim, hoje, por exemplo, eu cheguei aqui, acho que era umas 5h30. Uhum. E daí eu fui ajustando as coisas e aquela inconsciência, ela ainda manda um medinho, sabe? Uhum. Porque a gente tem que ir arrumando as coisas. Então, assim, mudou muita coisa na minha vida, mas eu percebi que ainda assim sempre há muitas coisas para se mudar novamente, né? Tem muitos gatilhos, muitas coisas que elas vão ativando e elas ainda estão sendo regendo alguns comportamentos, né? Então, por exemplo, medo, às vezes um sentimento assim, de incapacidade. Só que tudo isso eu consigo daí hoje, né, depois de toda essa história e ter voltado para o instituto e começar a me tratar novamente, né, isso vai me trazendo um nível de consciência quando o meu inconsciente ele começa a atuar tipo, muito forte para ser nocivo para mim, perigoso. Uhum. Né? E daí, a minha pergunta é, esse inconsciente, quando ele começa a ser perigoso e a gente não nota, como que a gente faz pra gente notar que isso daí tá sendo perigoso pra gente e o que isso de verdade afeta assim, no nosso cérebro? Esse está sendo perigoso e a gente não tá conseguindo mudar esse trem. Sabe? Boa. Uhum. Voltou pra mim? Voltou. Quando o Dom fala, eu tenho que ficar quietinho. Quando ele fala que a gente está no mesmo ambiente para não dar eco. Boa pergunta, interessante. Na verdade, o que aumentou em você foi a tua autopercepção. Se a gente parar para pensar, o Dom agora ele consegue, por ele acompanhar as minhas aulas, ele vai aumentando o nível de entendimento dele, o nível de conhecimento dele. E quando o Rafa fala um exemplo sobre taquicardia, o coração mais disparado, frio na barriga, até dores nos joelhos podem ter origens emocionais. Então, quando a gente vai tendo conhecimento, esse conhecimento vai aumentando a nossa percepção em relação a nós mesmos. Quanto mais conhecimento você tem, mais você se percebe. E tem uma região do teu cérebro que se chama ínsula. E a ínsula, ela é a região do cérebro que joga para a nossa consciência aquilo que nós estamos sentindo. Então, vamos supor assim, ó, você está com o teu coração batendo, tem que estar para você estar vivo aqui. Quando você começa a perceber as batidas do coração, a tua ínsula que joga para a tua consciência essa percepção. Então, você está aumentando a tua percepção o tempo todo. Você está aumentando a tua consciência o tempo todo sobre os teus sentimentos. Só que, pergunto, o Dom chegou aqui hoje e mesmo que ele... o Dom já fez algumas regressões, ele já mudou bastante coisa na vida dele, é nítido assim. Só que ele chegou aqui hoje e ainda tem um medinho. Talvez esse medinho ele nunca tratou em regressão nenhuma. O medo, ele é bom ou o medo é ruim? Depende. Se acontecesse, como já aconteceu um dia, um exemplo que o Dom estava fazendo aqui sozinho,
o mesmo que ele estava fazendo antes de eu chegar, e chegou um doido batendo ali embaixo. O Dom ficou morrendo de medo que o cara ia entrar aqui, ia roubar, ia quebrar tudo. Nesse caso, o medo ele é saudável, porque se existe uma ameaça real, que bom que o teu corpo tem uma reação química e fisiológica ao seu favor. Durante o medo, você corre mais rápido, durante o medo você fica mais forte, durante o medo você fica mais inteligente. Você pensa em estratégias de se livrar daquilo rapidamente. Porque nesse momento tem uma descarga de adrenalina no teu corpo que faz os teus músculos se mexerem de forma muito mais rápida, de uma forma muito mais volumosa, de impacto. E você tem uma alta liberação de glicose na tua corrente sanguínea, e essa glicose ela tem preferência inclusive de chegar até o cérebro, porque requer muita carga energética quando nós estamos sob ameaça. Que bom que a gente tem isso ao nosso favor. É maravilhoso. Ou você prefere que, bom, se eu tiver sob uma ameaça real, eu prefiro que eu tenha consciência, onde meu amigo, que meu corpo possa reagir de forma automática, que meu corpo possa ficar mais inteligente, mais forte nesse momento, de forma inconsciente. Que bom, ufa, agradeço o teu sistema ser desse jeito. O problema são as ilusões que são criadas, que foram apresentadas durante a tua jornada, fazendo você sofrer. O problema é essas ilusões, quando são apresentadas para você e elas te travam, elas não fazem com que você tenha um movimento. O Dom, então, chegando aqui, ele teve um movimento de continuar, ele não travou, mas ele se sentiu desconfortável. Esse medo, ele já não é um medo saudável, porque pensa bem, nós vamos fazer um episódio de um podcast, onde nós vamos falar sobre a mente humana. Existe uma ameaça real? Existe um perigo real? Não existe. Só que a tua mente, ela acredita que é real. O Dom travou essa? Beleza. Vamos continuar sonando. Ok. Tudo bem. O Dom tá mexendo nas câmeras aqui. Deu uma câmera... Primeiro dia, né? Deu um ruinzinho na câmera. Então, quando a ameaça ela não é real, isso é um baita de um problema. Porque o teu cérebro está vendo perigo onde não tem perigo. Ou seja, toda aquela química que é liberada no teu corpo para você realmente se livrar de algo que é ameaçador, ela foi liberada no seu corpo sem ter uma necessidade real, só ilusória. Você teve um gasto energético à toa, em vão. A tua máquina está trabalhando mais forte naquele momento. Percebe que, então, com o passar do tempo, se você não trata esses medinhos no teu inconsciente, esses medos ilusórios, isso vai te sobrecarregando muito com o passar do tempo. Eu quero fazer alguns episódios para vocês, falando sobre um exemplo sobre infarto, sobre sobrepeso. Tem muitas questões que as pessoas elas olham só para a superfície, porque a sociedade mostra só a superfície do sobrepeso, fala só sobre alimentação, fala sobre atividade física, mas, meu amigo, o negócio é muito mais embaixo. Nós precisamos aprender sobre o nosso mecanismo mesmo, porque você aprendendo sobre ele, você olha para o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais real, como as coisas de fato acontecem. Porque puxa esse gancho já do sobrepeso. Quantas pessoas elas têm distorção de imagem? As pessoas elas são magrinhas e elas se enxergam acima do peso. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas provocam o próprio vômito ali, jogam a comida para fora, porque elas têm uma distorção de imagem, não é verdade o que ela vê. Qual que é a diferença da pessoa que faz isso para a pessoa que tem um medo antes de entrar num episódio de um podcast? Nenhuma. Ambas estão vivendo uma ilusão. E ilusões, elas precisam ser tratadas, porque não é só sobre você ser um iludido, é sobre o seu sistema
está sendo prejudicado, seu sistema está morrendo. Por quê? Porque ele está sendo utilizado sem ter a necessidade. Percebe então que a mente inconsciente, ela não é ruim? A mente inconsciente, ela é maravilhosa desde que ela esteja em contato com a realidade e não com as interpretações equivocadas e ilusórias da realidade. A minha proposta para você nesse episódio é ir um pouco mais a fundo para te mostrar o que tem nessa mente inconsciente e você moldar isso para que você saia da ilusão da mente. A ilusão da mente vai fazer você sofrer cada vez mais e o teu corpo vai pagar o preço. Ok? Então, Dom, sobre essa sua questão, é normal que você ainda tenha muitas demandas, né, a se resolver. Eu até hoje faço auto-hipnose, até hoje eu faço auto-regressão, faço regressão também em tratamento, porque nós estamos há muito tempo aqui nessa terra e mesmo que você trate hoje uma depressão, vamos supor, o teu cérebro está interpretando o mundo de uma forma tão distorcida que você ficou depressivo. Mesmo que você resolva uma depressão, você acha que todos os outros aspectos da vida, a tua inconsciência, ela manda super bem? Para pensar dentro de relacionamento. Para pensar relacionamento com dinheiro, relacionamento amoroso, relacionamento com filhos. Você acha que o teu problema é só um problema? Ou você acha que, na verdade, a tua inconsciência ela tem que ser transformada de um jeito bizarro? Para você conseguir prosperidade, para você conseguir autorrealização, para você conseguir sentir, de fato, que você está vivendo uma vida diferente, você não tem que pensar em quando eu vou chegar e transformar minha inconsciência completamente. Você tem que chegar a ter essa transformação como um estilo de vida. Você vê uma ilusão e você resolve a ilusão. A próxima ilusão que aparecer, eu vou resolver. Apareceu outra ilusão, eu vou resolver. E assim por diante. Então isso precisa se tornar na tua vida, olhar para a tua inconsciência e moldando ela, precisa ser um estilo de vida. Fala aí, Dom. Dou ergueu uma mãozinha assim. A inconformada Nath falou que aconteceu com ela a mesma coisa. Mais ou menos parecido, sabe? Ela foi demitida, mas ela também tinha recebido um bônus da diretoria, que acho que bugou a mente dela. E daí ela sentiu que teve várias consequências na vida dela. Aí, no caso, essas consequências aí é para onde nós tem que olhar, né? Porque, assim, na minha questão, também gerou muita consequência, né? Só que eu percebi, antes da minha última regressão, que eu fiz contigo, que eu estava me movimentando muito bem, estava performando muito bem, mas por muito medo de ser demitido de novo. Não era necessariamente por querer buscar, por querer por estar leve, entendeu? Eu ainda me sentia pesado. Acho que também foi por causa disso que eu chorei tanto naquela. Beleza, retiro o elogio que eu fiz. Tô brincando. O medo move, né? A dor move. Então, a Nath, só para eu compreender, a promoção mexeu muito com ela? Foi a promoção ou demissão? Ela foi demitida. Foi demitida. Uhum. Porém, ela tinha recebido o maior bônus da diretoria, assim. Tá. E daí, ela acho que bugou a mente dela e ela teve umas puta consequências. Entendi. Uma coisa vai puxando a outra, né? Um gatilho vai acionando um comportamento que vai tendo um resultado. E lidar, gente, quando você pensa assim, ó, chega final do ano, agora final do ano, né, a gente está em janeiro, todo mundo chega e fala assim, ó, o ano que vem vai ser o ano da minha vida. O ano que vem eu quero um relacionamento top. Eu quero o emprego dos sonhos, eu quero fazer dinheiro. Eu te pergunto, você está preparado para o relacionamento dos sonhos? Você está preparado para dar certo? De verdade mesmo, assim, ó, você fala que quer ter dinheiro. Para ter dinheiro, dentro do meio digital, principalmente hoje no mundo que a gente vive, nessa era digital,
você percebe que você tem que falar sobre o que você faz. Você está preparado para dar certo, para você ser chamado para podcast, para você falar ao vivo? Você está preparado para você receber um convite para dar uma palestra e você ir dar essa palestra? Você está preparado para você ter um melhor relacionamento dentro da tua casa, com a tua família? Nós olhamos para a vida de uma forma completamente distorcida. As pessoas elas estão fazendo promessas de final de ano que elas não podem cumprir, porque você não pode dar certo agora. Se eu te dou uma promoção e você se sente incapaz, você trava. Olha que coisa terrível, mas a promoção é tudo que eu sempre quis. Pois é, ela pode ser gatilho. Quer dizer que vai ser para todo mundo? Não, muitas pessoas vão ter a promoção, elas vão voar, porque elas estão no time para aquilo acontecer de forma inconsciente. Agora, de forma inconsciente, se você dá isso para alguém e essa pessoa se sente extremamente incapaz, ela se sente completamente desvalorizada ou incompreendida, não sei qual que é a questão, principalmente que a Nath mencionou que ela carrega, mas isso pode trazer algo ruim, pode te travar. Então é muito interessante da gente olhar que esse ano que se apresenta para nós, você não tem que querer nesse ano explodir, esse ano ser milionário, esse ano ter um melhor relacionamento. Na verdade, esse ano você tem que começar a se preocupar em moldar essa mente inconsciente, porque se você se sente incapaz, eu não vou conseguir a promoção. Primeiro, eu quero a promoção ou tenho que resolver a incapacidade? Primeiro, eu resolvo a incapacidade dentro de mim. Eu quero fazer mais dinheiro na internet. Para fazer mais dinheiro na internet, se eu for direto, eu me frustro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver minha treta de falar em público. Eu tenho que resolver a minha questão com a minha aparência, porque eu posto uma foto e eu coloco 5 filtros diferentes na foto. Eu tenho que me resolver com a minha autoimagem. Então, antes de você chegar no lugar que você quer chegar, e quando você chega lá, você vai perceber que é só o começo da jornada, mas para você chegar nesse lugar, você tem que tratar a tua cabeça para que ela te proporcione chegar nesse lugar. Porque não basta chegar, você tem que chegar bem, senão você não vai conseguir desfrutar, senão você não vai conseguir valorizar aquilo. Aquilo vai se perder. Se você tem vontade de ter um carro, eu comprei uma Mercedes, um carro dos sonhos. Faz muito tempo que eu sonho com um carro, mas chega no time certo. Se chega no time errado, eu não me sinto capaz de ter esse carro. Eu ia entrar todo dia no carro, ia me sentir um pobretão. Eu não mereço esse carro. Eu não mereço esse carro. Eu não mereço esse carro. Aí o carro bate. De forma inconsciente, a tua inconsciência que guia a tua vida, o carro bate. Você bate o carro. Tudo de ruim acontece, porque a tua mente inconsciente ela dá um jeito de fazer tudo ruim, porque ela acredita que você não merece estar dentro desse carro. Então, antes de você ter um carro, você tem que tratar dentro de você se a tua mente inconsciente acredita que você merece ou se você não merece. A forma que a tua mente está enxergando a realidade. E a realidade, gente, não tem como não estar distorcida para você. Não tem como, para todos nós, ela está distorcida. Só que para alguns está sendo prejudicial e está fazendo você travar, está fazendo você não desfrutar, está fazendo você muitas vezes definhar na vida. Qual que é a estratégia, então, da gente ter esse entendimento? Bom, quando a gente pensa no nosso mecanismo em geral, essa inconsciência ela se apresenta de algumas formas. Nós temos uma forma que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo é um exemplo. Aqui as tuas vísceras, elas estão funcionando, o teu intestino ele está trabalhando mesmo que você não tenha consciência disso. Você não tem que ficar pensando para trabalhar o teu intestino. Só que de forma tão inteligente, você tem neurônios no teu intestino que está incentivando fazer o peristaltismo. Está incentivando lá, quando você chega na parte, um exemplo do intestino grosso, que tem que fazer uma absorção de água
do cocôzão, lá tem neurônios detectando que, chegou aqui um bolo fecal que eu preciso fazer absorção de água. Os neurônios detectam esse volume, manda mensagem para certas regiões do nosso sistema nervoso, que vai falar para aquelas células começarem a trabalhar, para a gente absorver, então, a água daquilo dali. Só que antes do intestino grosso, nós temos o outro intestino anterior, o delgado, que vai absorver os nutrientes. Perceba que é uma dança o tempo todo que está acontecendo sem você ter consciência. E sempre os teus neurônios vão estar mandando na bagaça toda. Se não tiver neurônios no intestino, se não tiver neurônios na tua pele, você nem sabe se está frio ou está calor. Imagina se você não sabe se está frio ou calor, você precisa do teu sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele é necessário para que a gente se movimente, para que a gente levante, para que a gente sente, para que a gente pense, para que a gente sinta frio, para que a gente vá buscar comida. Para tudo isso, você precisa de neurônios trabalhando para você. E esse sistema nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Então, você não precisa ter consciência disso, isso vai acontecer de forma completamente independente. Só que quando a gente vai para um nível de pensar nas nossas ações do dia a dia, aquilo que você diz ter um controle, essas ações elas buscam referências nas suas memórias e nas suas experiências passadas. Qualquer comportamento que você tenha, ele não é do nada. Nada é do nada. Qualquer comportamento precisa de referência, precisa de experiências prévias, precisa de memórias. Qualquer comportamento. Seja você ser rude com alguém, seja você ser educado com alguém, seja você gritar com o teu filho, seja você tratar o teu filho de forma carinhosa. Ah, mas não tem como ser as memórias, porque meu pai e minha mãe me arrepiavam no pau e hoje eu sou uma pessoa extremamente carinhosa. Pois é, o teu cérebro viu quão prejudicial é e ele não está replicando. Ah, mas eu torei o meu pau, meu pai torava o pau comigo e eu toro o pau com meu filho. Pois é, o teu cérebro identificou isso como a única forma de educar e ele viu benefício nisso. Nós interpretamos tudo de forma completamente diferente, porque não vivemos, nós não somos reflexo de uma experiência, mas de várias experiências. Então, quando você passa por uma agressão na infância, você também está contando com um reforço o quanto você apanhou. De que forma você apanhou. O que te falaram depois que te bateram? Foi em público? Não foi em público? São tantas coisas que compõem quem você é hoje que você, na verdade, não consegue nem olhar para trás e dizer o porquê que você é do jeito que você é. Você pode querer ligar a alguns pontos, mas é muito difícil que você consiga fazer isso na sua totalidade, porque nós somos complexos demais e porque nós temos histórias pra caramba. Nós passamos por muitas coisas. E não é uma, então, duas, três memórias que tornou você a pessoa que você é hoje. É um conjunto de muitas memórias. Só que são memórias. E a grande beleza de tudo é que, cada vez mais, principalmente nos últimos 20 anos, a ciência vem mostrando que as nossas memórias elas são maleáveis. Ou seja, elas se abrem e quando elas se abrem, elas podem ser alteradas. Elas podem ser atualizadas. A memória se abre e você, nesse momento, tem a oportunidade de atualizar aquela memória. Se uma memória ruim se abre, você consegue trazer uma nova percepção e essa nova percepção não vai achar tão ruim quanto foi. E isso vai mudar a tua vida. Se você quer mudar a tua inconsciência, você precisa mudar as histórias que contaram para você. Você precisa começar a olhar diferente para as histórias que te contaram. Você precisa olhar de outro ângulo. Você está olhando daqui, você precisa olhar um pouquinho daqui, ó. Ah, daqui eu vejo um pouquinho diferente. Quanto mais você trazer novas interpretações, novas percepções para a sua história, para as suas histórias,
mais você tem o teu comportamento mudando. Quantas vezes você travou porque o teu namorado ficava repetindo que você não dava conta de fazer? Quantas vezes você travou porque a tua esposa não acreditava em você? É a história que ela contava para você. E o teu cérebro acreditou nessa história e de forma inconsciente essa história passou a reger a sua vida. Passou a guiar a sua vida. Como que você muda a inconsciência? Você precisa aprender a mudar histórias. Nós vamos fazer um episódio falando só sobre a atualização de memórias. A riqueza da atualização de memórias. Mas nesse momento é importante que você entenda que a tua mente inconsciente, então ela tem uma parte que é o sistema nervoso autônomo, que funciona de forma completamente independente. Está funcionando sem você precisar nem pensar nisso, o teu intestino vai funcionar, teu coração vai bater, você vai se manter vivo aqui, em equilíbrio, de forma física. Agora, de forma mental, de forma emocional, de forma comportamental, as tuas memórias, elas que estão guiando a bagaça toda. E quando você pensa em memórias, você pensa em histórias. Se você pensa em histórias, começa a pensar quais histórias você tem que mudar dentro de você, perceber de forma diferente, contar para você mesmo de forma diferente, para que a tua inconsciência mude e a partir daí os teus resultados, os teus comportamentos mudam. Fala aí, Dom. Dom tá levantando a mão aí. Você até já respondeu a pergunta, a colocação dela, né? Mas a inconformada Rosinara, ela falou assim, ó, dando o exemplo do carro lá, pegando. Se ela tem uma dependência emocional com alguém, isso então pode interferir na percepção de merecer um carro melhor, de uma vida financeira melhor ou de uma coisa melhor? Essa foi a pergunta dela. Pode falar? Ah, você não me cortou? Isso. Tá bom. Fiz um teste. Tá bom. Faz todo sentido. Vamos lá. Uma pessoa, de forma consciente, ela escolheria ser dependente emocional de alguém? De forma consciente. Vamos lá. Você sempre precisa da validação do outro. Às vezes essa pessoa até te trata mal. Você nunca tem escolhas, você sempre terceiriza a sua tomada de decisão. Você nunca consegue ter uma escolha tua, sempre você tem que perguntar, sempre você tem que questionar. Qualquer pessoa, de forma racional, ela gostaria de viver assim ou não? Claro que não. Então nós já entendemos que a inconsciência faz essa pessoa enxergar que dentro desse relacionamento ela tem o quê? Sobrevivência. Eu sobrevivo de forma inconsciente. Sempre lembre disso. A consciência está buscando a sobrevivência. Se uma pessoa, então, ela é dependente e ela não sai disso, não é porque ela não tem consciência que ela é dependente. Ela tem consciência. Tudo o que ela vê é que ela não quer isso para a vida dela, mas ela não consegue ir embora, porque a inconsciência faz ela ficar dentro desse relacionamento. Só que quando você olha para a inconsciência, essa pessoa, as histórias que ela tem dentro dela é de que o pai não se importa porque o pai vivia trabalhando. As histórias que ela tem dentro dela é que a mãe sempre preferiu o irmão, a irmã, porque nasceu depois dela e ela ficou de lado depois que nasceu. Perceba que essas histórias, elas estão guiando a vida dessa pessoa. Se você não muda a história e conta para a criança assim, que tem dentro de você, ou criança, o teu pai trabalha muito, eu não sei até hoje se ele gosta de você ou não. Mas eu quero te dizer que hoje eu tenho mais maturidade para entender que de fato ele precisa trabalhar, não tem nada a ver contigo. Ele vai trabalhar com você aí ou não. E ele não vai te deixar, ou ele vai te deixar. Nós temos que mudar a percepção da criança daquele momento, fazendo ela entender que ela vai sobreviver àquele momento. A inconsciência não quer sobreviver. Nós temos que mostrar para as nossas histórias que nós sobrevivemos independente daquilo que aconteceu. Você passou pelo pior aí, hein, Rafa? Mas olha, pelo menos eu sei que você vai sobreviver a esse momento tão difícil da tua vida. Se você vai mudando essa percepção das histórias dentro de você, o teu comportamento ele vai mudando. Agora perceba que
Quando a gente olha para a nossa criança, a criança ela é extremamente dependente. A criança ela precisa dos adultos. Esses dias eu mandei um vídeo pro Dom que eu tô numa onda de fazer react pro Instagram. Tem um rapaz que ele não é pai. Eu achei estranho ele falar que a criança não deve dormir com os pais. A criança deve ser... Os pais devem começar a pegar o neném ali de menos de um ano de vida, ou um pouco mais, e dar independência para essa criança. Uma criança de 1 ano de idade consegue sobreviver sozinha. Uma criança de 2 anos de idade consegue sobreviver sozinha no mundo. Uma criança de 3 anos de idade consegue sobreviver sozinha no mundo. Uma criança de 4 anos de idade consegue sobreviver sozinha no mundo. Uma criança de 5 anos de idade consegue sobreviver no mundo. Só, completamente só. Nós estamos querendo dar independência para o momento que as crianças mais dependem do adulto. Não tem como não dar. Não tem como não dar errado, né? Vai dar errado. É o momento que mais depende. Hoje nós temos muitas pessoas dependentes porque no momento mais crítico da vida, quando elas de fato eram dependentes, elas tiveram que ser independentes. O sistema dela de sobrevivência, o inconsciente, começou a criar comportamentos porque ficar sozinho, meu Deus do céu, se eu ficar sozinho eu morro. Eu preciso gerar comportamentos que me mantenham dentro de um relacionamento com meu pai e com a minha mãe. O sistema inconsciente vai criar comportamentos para que essa criança sobreviva a qualquer custo, porque os pais estão querendo dar independência para ela antes da hora. Essa criança vai ter que mudar o trajeto dela para se agarrar na vida. E ela já vai desde cedo criar comportamentos que vão continuar na vida adulta, porque na vida adulta, quem guia a vida adulta, a inconsciência também. A inconsciência, ela é feita do quê? Das histórias, das memórias. E a pessoa continua dependente. Se você quer adultos independentes, no momento mais precioso da vida, você tem que dar o que a criança precisa. Você tem que atender à dependência dela. Óbvio que você não tem que fazer tudo para a criança. Não é fazer pela criança, mas é estar lá para dar apoio. É estar lá para mostrar que ela não está sozinha. É estar lá para mostrar que ela tem segurança para se desenvolver. Filho, pode fazer. Papai está aqui do lado. Você pode se desenvolver. Eu estou aqui por ti. Nesse momento em que você não dá conta de sobreviver sozinho, que você é frágil, sim, nesse momento da tua vida, papai está aqui do lado. Vai fazendo aí, vai se desenvolvendo. Eu estou aqui. Estou aqui gingando capoeira aqui do lado. Qualquer coisa é só contar comigo. Só que eu não tive isso. Eu não sei você. Antes dos 5 anos eu não tive isso. Se a gente olhar para a maioria das histórias de vocês que estão assistindo, vocês não tiveram isso. Eu nem conheço meu pai. Meu pai deixou a minha mãe quando ela engravidou. Ele não quis assumir, inclusive pediu para ela tirar. Como que minha mãe reagiu a isso, já dentro da gestação? Como que uma mulher que é abandonada na gestação já se sente? Você acha que ela se sente segura? Quando essa criança nasce, como que é a tratativa? Se você não tem um suporte, se você não tem um apoio. Embora tinha do restante da minha família. Só que pensa que eu tive que voltar lá e contar pro Rafa que teve esse apoio. Porque eu cresci. A maior parte da minha vida, a história que eu contava é que eu tinha um pai que simplesmente cagou pra mim. Não era nem pra minha mãe, pra mim. Se lascou e pediu pra minha mãe abortar. As coisas só começaram a mudar quando eu mudei essa história na cabeça do Rafa. Porque, falando bem sério, era sobre mim, ou sobre minha mãe, ou sobre ele mesmo. É só a gente pensar um pouco. As dores, sei lá qual que é a dor que ele carrega, fizeram ele ter essa ação. As memórias que ele carrega fizeram ele ter essa ação. A culpa era da criança, a culpa era da mãe, a culpa era da mulher. Não é justo contigo ficar carregando as memórias de forma distorcida do jeito que você carrega. É injusto com você. E aí, por isso, voltando na pergunta da rua, que vai refletir no teu merecimento, sim. Porque daí você,
idade adulta, você não é só uma pessoa dependente emocional. Você é uma pessoa que invalida os teus sentimentos pelo outro. Você é uma pessoa que se coloca abaixo dos outros, que você se sente menos. Só que essa é a realidade. É a realidade que você conta para você todos os dias. É a verdade que o teu cérebro acredita demais. Só que, mesmo sem nem olhar para vocês, eu sei que isso não é uma verdade. Eu nem preciso estar na tua frente, eu nem preciso olhar nos teus olhos para saber que essa não é uma verdade. Não é uma realidade. Até quando você vai deixar uma história que não é real guiar a tua vida e te tirar dos teus sonhos? Faz sentido para vocês? Faz sentido, Tom? Faz sentido? Faz muito sentido, né? E eu achei muito interessante porque o mais importante, assim, como pai hoje que eu penso, né, é que qual é a interpretação que a minha filha vai ter, eu não vou conseguir controlar, né? Então, assim, eu não tenho como estar lá presente o tempo inteiro e ainda achar que, tipo, ela vai falar assim, não, tá top. Às vezes ela pode ter a interpretação de que, porra, meu pai só me sufocava de eu estar muito presente. Então, assim, eu acredito que realmente o maior ponto é a gente olhar para si, né? Porque como os pais, nós estamos lá gingando capoeira do lado do filho, mas é justamente porque a gente está pensando que nós temos que gingar capoeira para garantir essa segurança, né? A criança, ela não vai ter essa consciência de que ela tem, não, eu estou seguro aqui pulando daqui. Não, ela vai acreditar na gente ou não vai. E isso só acontece se a gente acredita mesmo na gente ou não, né? E na maioria das vezes, quando a gente é pai, tipo, eu sou pai fresco, né? Às vezes a gente duvida do que a gente pode ou não fazer. Só que daí é baseado numa referência que está em outro lugar. Porque hoje eu sou adulto e eu sei que eu consigo fazer qualquer coisa, na minha consciência. Sim. Mas às vezes, quando, por exemplo, a neném tá lá chorando, tá precisando de mim, bate aquela insegurançazinha, aí depois eu guardo, né, faço auto-hipnose, mas é muito interessante, porque trata mais sobre nós do que dos outros mesmo, né? Assim como o pai que abandona, assim como a mãe que bate, é mais sobre a gente do que sobre o outro, né? Exato. Incrível, hein? É isso mesmo. E a neném chorando ali, ela não tem ideia que o pai está inseguro ou que o pai está seguro. A gente não consegue ler, na verdade, as intenções das pessoas. A gente lê as ações. Então, se você é uma mãe que passou por muitas negligências, às vezes você passou, tem pessoas que passaram até por abuso, que ela chega para a filha e ela quer super proteger essa criança o tempo todo. O tempo todo pergunta para a criança, te tocaram? Te fizeram alguma coisa? O tempo todo ela questiona, porque ela foi abusada, é a história que ela tem dentro dela, e ela passa aquilo para a filha. Só que a filha ela não consegue ver a intenção positiva da mãe. A filha ela vê a ação. E a ação ela pode ser interpretada de diversas formas, certo? Eu posso interpretar a tua ação, você pode estar falando que está falando do teu coração alguma coisa, mas eu levo essa sua atitude como uma atitude ruim, uma atitude que pode me fazer mal, porque eu estou olhando para a tua ação, eu não consigo enxergar de fato as tuas intenções. Então os nossos filhos eles vão criar as histórias deles. É inevitável. E se você quiser o tempo todo controlar a forma do teu filho enxergar um mundo, ele não vai enxergar a tua intenção de que isso é para a sobrevivência dele, a melhor experiência dele, ele vai enxergar a tua ação sufocante. O tempo todo ele não pode ter uma ideia. O tempo todo ele não pode ter um pensamento, porque você quer controlar tudo. Como uma criança que a mãe quer controlar tudo, o pai quer controlar tudo, ela cresce interpretando essa sensação de sufoco, interpretando essa sensação o tempo todo de controle. Vai dar ruim, gente? Ou vai dar bom? Vai dar ruim. O que nós temos que aprender
hoje, nesse nosso episódio, o que você vai levar nesse episódio é que as tuas intenções, elas não correspondem às suas ações. As suas ações, elas buscam referência nas suas histórias. A ação que você coloca no mundo depende das memórias. A ação que você coloca no mundo depende das histórias. Por isso que você sofre, porque você tem a intenção de agir de um jeito com o teu filho e você age de outro. Você sofre porque você tem a intenção de ser alguém que vai para a academia treinar e a tua ação é outra. Você sofre porque você tem a intenção de estourar, de expandir, mas as tuas ações, quando chega a oportunidade, são outras. A vida, ela vai ficar da forma que nós gostaríamos que ela ficasse quando a gente adequar a intenção com a ação. Quando a intenção e a ação caminharem juntas, satisfação, harmonia, paz mental, porque as coisas estão fluindo como as minhas intenções estão fluindo. Mas para você ajustar a ação, é parar de pensar na ação. Começar a pensar naquilo que nutre a ação, que são as histórias. Começa a mudar a forma que você conta história para você, todos os dias. Caraca, por que minha cabeça está mandando essa história desse jeito? Eu tenho que contar isso na minha cabeça de uma forma diferente. Mas não só para mim. Eu já sou uma biblioteca de muitos livros, onde esses livros são episódios da minha vida. E dentro de cada livro tem muitas páginas, com muitas experiências, com muitas histórias. Eu tenho que ir lá e abrir aquele livro e mudar aquela história, a interpretação daquela história. Não dá para mudar o que aconteceu, mas dá para mudar a forma que nós interpretamos aquilo que aconteceu. O que aconteceu não se muda. Mas, como eu interpreto, isso está no nosso poder. Está no poder de fazer isso, a nossa mente permite isso. E lembre-se sempre que todas as vezes que uma memória se abre, ela se abre para uma atualização. Sempre, qualquer memória, qualquer livro da tua mente que você abre para ler aquela página, no momento que você lê aquela página, essa memória se abriu. E nesse momento você tem a oportunidade de enxergar essa história de uma forma diferente. Qual é a forma que você quer enxergar essa história? Quando você fecha esse livro e guarda na biblioteca da tua mente, sempre que o teu cérebro precisar no dia a dia, de forma inconsciente, você conscientemente pegou a escada, subiu lá para pegar aquele livro lá no alto. Mas todos os dias, quem vai fazer esse papel de forma inconsciente é a tua mente inconsciente. Então, a tua mente inconsciente vai buscar o livro. Ela vai ler o que está lá e ela vai mandar o teu comportamento. Tomara que você tenha pego o livro antes de forma consciente, mudou a interpretação da história, para que quando de forma inconsciente a tua mente pegar o mesmo livro, a mesma história, ele mande um comportamento diferente. É tão rico esse entendimento que se você pensa na criação de filhos, em vez de você querer socar na cabeça da criança uma história, em vez de você querer ser chato, em vez de você querer ser controlador, você começa a contar para a criança as suas intenções. Você começa a entrar num caminho de vulnerabilidade que está tudo bem ser vulnerável. Por que tem que ser forte o tempo todo? É porque você tinha que dar conta? Quais histórias que você conta para você que você tem que ser uma pessoa forte? Teu filho nunca te vê sofrer, não é? Por isso que não combina. Não é possível que você não sofra. Você sofre muito, não combina. Quais histórias que a criança conta na cabeça dela quando vê um pai o tempo todo forte, uma mãe o tempo todo forte e rígido, que nunca erra? Quais histórias essa criança está pegando desse comportamento, dessa ação? Ela está criando o que ela quer. Agora imagina que incrível. Qual história que a tua criança criaria na cabeça dela se você chegar para ela e falar assim: deixa a mamãe te contar uma coisa, deixa o papai te contar uma coisa. Eu tenho tanta intenção de dar o meu melhor para você. Quando eu fiz tal coisa, você acredita que na minha cabeça era porque era o melhor para você? Só que eu estou analisando e não foi o melhor, porque a minha ação ela não estava combinando com a minha intenção. A minha ação não foi legal. Só que eu estou querendo mudar isso dentro de mim. E eu vou mudar.
Porque a minha intenção, filho, filha, ela é positiva. A minha intenção foi para te cuidar, foi para te proteger. Conte mais sobre as suas intenções. Mostre mais que você tem vulnerabilidade, nem sempre as suas ações estão de acordo com o que você tem no teu coração. Se você fizer isso, a criança escutando fala, caraca, eu não sou a única pessoa que está em aprendizado aqui nessa casa, não. Meus pais também estão. Isso é maravilhoso. Faz sentido, gente? É isso. Quanto tempo, Dom? Que horas são hoje? 8h30. 8h30? Olha. Eu tenho 1 hora cravado. É isso aí, gente. Hoje, que no teu coração fique internalizado que a mente inconsciente, ela é 99% da tua vida, mas ela não é ruim. Você só precisa adaptar ela para que tenha mais sentido para a tua vida. O tempo todo você usa 100%, não dá para você usar mais de forma consciente. Porque você nem ia gostar de usar mais de forma consciente. É bom o tanto de consciência que nos resta desse 100%, sendo 1%, já é bom demais para a gente poder analisar e viver a vida. De forma inconsciente, o nosso cérebro só quer nos manter vivos. Só que lembre-se sempre que o teu cérebro está dentro da tua calota craniana e está tudo escuro ali. Ele sempre vai ter que pegar as referências que ele tem para ele fazer você reagir no mundo. Que ele possa buscar essas experiências e você já ter chego antes para contar para essas experiências uma nova história, uma nova versão. Quanto mais você ficar habilidoso de fazer isso, mais você vai tirar as tuas ilusões, as más interpretações, aquilo que era do teu pai, aquilo que era da tua mãe, aquilo que era do teu professor, aquilo que era do teu irmão, não era teu. Foi só o teu cérebro pegando as ações das pessoas, sem conseguir enxergar a intenção de ninguém. Você nunca tocou o coração de ninguém na tua infância. Você interpretou todas as ações. Dá para mudar? Será a história? Não dá? Claro que dá. Porque senão, é justo contigo eu pegar para julgar todas as tuas ações? Eu seria justo com você? Pegar a tua jornada de vida toda, ações que você não conseguia fazer diferente. Ações que você sofreu muito, que você se arrependeu, que você se culpou, que foi no automático. É justo eu pegar essas ações e criar as minhas histórias sobre você? Começa a olhar mais para as intenções que você tem no teu coração. Coloque ela de forma mais clara, principalmente para as pessoas que você ama. Comece a olhar mais para as intenções das pessoas ao seu redor, porque elas não têm ideia desse conhecimento. E você vai conseguir prosperar mais, você vai conseguir entregar mais, você vai conseguir vender mais, você vai conseguir se curar mais. E cura significa liberdade. Bom demais? Bom, se você está aqui assistindo esse vídeo e você quer se tornar membro do Inconformadamente Oficial, saiba que nós temos a nossa comunidade exclusiva do Inconformadamente agora em 2025 no WhatsApp. E lá você recebe insights, lá você recebe ideias. Esse grupo, inclusive, está sendo inaugurado nesse primeiro episódio, onde você vai ter uma proximidade maior ali comigo. E você também tem todo conteúdo dentro da plataforma. Tem aula bônus. Nós fazemos um episódio aqui e depois desse episódio, alguns dias depois ou um dia depois, nós temos um encontro de mais ou menos meia hora para dar uma reforçada no episódio. É algo que é exclusivo dos Inconformados. Você tem descontos de até 7% em terapias, na nossa formação de hipnoterapeutas, nas imersões, ou seja, você tem uma cadeirinha VIP. Você tem na plataforma áudios de auto-hipnose, ou seja, um inconformado, ele tem privilégios, ele é VIP. Todos os inconformados que assistiram também ao vivo, um beijo no seu coração e curti fritar o cérebro aqui com vocês, hein? Foi massa demais, espero que tenha feito muito sentido para vocês. Então, até o próximo episódio. Beijo no coração. Valeu!